Vou contar uma história que até hoje me arrepia só de lembrar. Era uma casa antiga, com fachada simples e chão de madeira que rangia a cada passo. Quando nos mudamos, parecia um lugar comum, carregando aquele cheiro de coisa velha e uma energia que, na época, preferi ignorar. O tempo passou e as primeiras semanas foram tranquilas, mas logo percebi que algo ali não estava certo. Tudo começou numa noite em que ouvi passos pesados no corredor. Imaginei que fosse alguém da casa indo ao banheiro, mas ao sair do quarto para verificar, vi que todos dormiam profundamente. Senti um frio na espinha, mas voltei para a cama, tentando ignorar o estranho acontecimento. Convenci-me de que era só o barulho da velha casa, mas em meu íntimo, sabia que não era tão simples assim. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Eu acordava sempre na mesma hora, exatamente às 3h33, e nunca soube explicar o motivo. Em uma dessas madrugadas tomei coragem e resolvi investigar. Levantei-me, acendi as luzes uma a uma e caminhei pela casa em silêncio. Quando cheguei à cozinha, parei ao lado da janela. Lá fora, no quintal, vi o que parecia ser uma figura de uma mulher, parada, de cabeça baixa, e o rosto coberto por longos cabelos escuros. Meus olhos se fixaram nela, como se uma força invisível me impedisse de desviar o olhar. Tentei gritar, mas a voz não saía. No instante seguinte, ela simplesmente desapareceu, sumindo como uma sombra que se dissolve na escuridão. Voltei ao quarto atordoado e me perguntei se aquilo era real ou um fruto da minha imaginação. No dia seguinte, contei o ocorrido aos meus pais, mas eles riram, acreditando que eu tinha sonhado. Até que, numa noite, meu irmão também viu algo. Uma cadeira na sala se movendo sozinha, balançando lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. A expressão no rosto dele deixou claro que não era uma brincadeira. E agora todos começamos a sentir um desconforto crescente. Com o passar dos dias, a atividade paranormal se intensificou. Portas começaram a bater sozinhas. Luzes piscavam sem explicação. E objetos desapareciam para depois reaparecerem em lugares completamente aleatórios. Certa noite, enquanto estava deitado, ouvi sussurros que chamavam pelo meu nome. Tentei ignorar, mas o medo se transformava em desespero. O ápice chegou quando todos vimos uma sombra atravessar a sala. Meu pai, um homem cético e resistente a qualquer coisa sobrenatural, empalideceu e, sem dizer uma palavra, decidiu que era hora de nos mudarmos. No dia da mudança, enquanto retirávamos as últimas caixas, um senhor da vizinhança se aproximou. Ele nos olhou com um ar de compaixão e disse: "Vocês sabem, não é a primeira vez que vejo uma família sair às pressas dessa casa. A antiga moradora morreu lá, na cozinha. Dizem que até hoje ela procura os filhos, que partiram sem se despedir." Partimos em silêncio, aliviados por deixar para trás aquela casa, mas carregando o peso de uma história que ainda nos assombra. Estava deitado na cama, mexendo no celular, quando algo estranho chamou minha atenção. Notei um pequeno buraco na parede, daqueles que mal se percebe no dia a dia, mas naquela noite parecia atrair meu olhar. Por algum motivo, senti a necessidade de focar nesse ponto, embora tudo estivesse calmo ao meu redor. No entanto, algo estava fora do normal. O buraco parecia completamente escuro, mesmo com a luz acesa no corredor ao lado, que fica no acesso para minha distribuidora de bebidas. A diferença de iluminação não fazia sentido. Ao olhar de novo, senti meu corpo gelar. Uma sombra negra pareceu se mover na frente do buraco, algo que saiu dali como se estivesse escondido, espiando. No primeiro momento, imaginei que fosse brincadeira de minha esposa, talvez tentando me assustar, mas a escuridão da figura era densa, quase tangível, e desapareceu rápido demais para ser uma presença comum. Levantei imediatamente, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma impressão. Caminhei até o corredor, esperando encontrar minha esposa rindo, como se fosse uma brincadeira nossa. Mas o corredor estava vazio, e a sensação de silêncio ali era estranha, quase opressora. Chamei seu nome, e para minha surpresa, ela respondeu lá da cozinha, onde estava com nosso filho. Naquele instante, um calafrio percorreu meu corpo, pois percebi que não havia ninguém ali para me assustar, e o que vi, seja lá o que fosse, não tinha uma explicação lógica. Respirei fundo.
Olhei ao redor e até verifiquei o outro lado da parede, onde essa aparição estaria, mas nada parecia fora do lugar. Era como se aquele movimento sombrio tivesse existido apenas por um segundo, uma presença que se revelou e sumiu. A sensação de estar sendo observado, porém, permaneceu, e até agora, ao lembrar do ocorrido, um arrepio me percorre. Momentos como esse nos fazem questionar o que é real e o que nossa mente cria, mas a intensidade daquela presença foi forte demais para ser apenas fruto da imaginação. Fica a dúvida no ar. Um mistério que talvez nunca tenha resposta, mas que certamente marcou a noite com uma sensação inexplicável e inquietante. Nunca fui de acreditar muito nessas coisas de superstição ou presságios, mas existe uma história na minha família que sempre me deixou arrepiada. Achei que seria interessante compartilhar aqui para ver se alguém já ouviu algo semelhante. Essa história envolve meu bisavô, um homem simples que morava no interior do Nordeste e que tinha um ritual bastante peculiar durante as festas de aniversário dele, especialmente quando a data coincidia com noites de lua cheia. Ele realizava algo que todos da família consideravam estranho. Meu bisavô pegava uma bacia de água, cuidadosamente a enchia e a colocava sob a luz da lua. O ritual era sempre silencioso, quase soleno, como se ele estivesse em um momento de profunda introspecção. Ele observou o próprio reflexo na água e, após alguns instantes, disse a mesma frase: "No dia em que eu não me ver mais aqui, é porque no próximo." Isso aconteceu por muitos anos, e toda vez que ele repetia o ritual, os familiares ao redor ficavam em silêncio, sem questionar. Era como se todos sentissem que aquilo carregava algum significado misterioso, mas ninguém ousava falar sobre isso. Para o meu bisavô, aquele momento parecia ser sagrado, algo que ia além de uma simples superstição. Era como se ele tivesse uma conexão direta com a lua e o que ela pudesse revelar. Até que, um dia, algo diferente aconteceu. Durante seu aniversário, ele fez o mesmo ritual, mas dessa vez, ao olhar para a água, meu bisavô não conseguiu ver o próprio reflexo. Ele ficou por alguns minutos, contemplando a bacia vazia, sem dizer nada. Depois, virou-se para meu bisavó e com uma tranquilidade perturbadora falou: "Se prepara porque eu vou partir." Ninguém entendeu muito bem o que ele quis dizer naquele momento, mas 5 dias depois, ele faleceu dormindo, sereno, como se já soubesse que era sua hora. Essa história sempre circula na minha família como um mistério que nunca foi completamente explicado. Mesmo eu, que nunca fui de acreditar em presságios ou coisas assim, não consigo me deixar arrepiar quando ouço alguém falar sobre isso. Minha família jura que é verdade e eu sempre fico pensando: será que era apenas um incidente ou havia algo mais profundo envolvido? O meu dia foi horrível. Horrível. Acho que se eu começar a citar aqui todas as coisas não paro nunca mais. Mas o meu ponto é, eu estava bastante cansado. E essa merda não é justa. Eu estava numa estação de metrô, mas era uma estação diferente. Aquele lugar estava meio vazio, mas sinceramente era tarde. Então eu não estranhei tanto isso. Parecia que eu ia conseguir ir para casa do meu pai dali de qualquer jeito. E naquele momento era tudo que eu queria. Eu desci as escadas bem sujas por sinal, e andei até um daqueles bancos de madeira. Me sentei e fiquei esperando o transporte aparecer. Em certo ponto, pelo que eu me lembre, eu levantei e resolvi que iria atrás de algum lugar para tomar água, achando que aquela seria igual às outras que tem um lugarzinho que tu pode comprar comida ou qualquer bebida. Não tinha. Foi daí que eu vi aquele negócio horroroso. Enquanto eu andava para o lado contrário de onde tinha sentado, eu comecei a ouvir um barulho meio esquisito de respiração, ou alguma merda assim. Como se tivesse um pug ali ou alguma pessoa muito gripada. Acho engraçado pensar que aquilo me deixou um pouco aliviado. Mas durou muito pouco. Uns segundos depois daquilo, o que começou a chamar minha atenção foi a porra de uma trilha de sangue. E o pior de tudo, não eram pegadas. Era uma trilha estranha e deformada que era tão extensa que não parecia vir de um humano, nem se estivesse se arrastando, ou nem se fosse muito gordo. E eu, burro pra caralho, só segui aquela porra. Fui andando em silêncio tentando não sujar o meu tênis mesmo que o sangue já parecesse estar ali há muito tempo,
E então eu vi aquela merda toda. Eu acho que nunca vou ser capaz de dizer realmente o que era aquela coisa. Não sei nem se tem um nome para aquele negócio. Mas era puro sangue e carne. Tipo uma daquelas figuras de músculo que você pode ver em livros de ciências na escola. Mas ela estava se mexendo, de costas para mim. Abaixado de um jeito muito esquisito, quase como um cachorro, mas meio humanoide de alguma forma, com os braços e as pernas curtas. E quando ele virou, foi bem pior. Completamente em choque e paralisado, eu consegui ver aqueles dentes pontudos e grandes pra cacete, com umas garras compridas no lugar das unhas e sem olhos, eu acho. Mas parecia que ele tinha me notado de algum jeito. E foi aí que o meu senso de segurança falou, e eu agi o mais rápido que já agi na minha vida inteira. Eu larguei a minha mochila em qualquer canto do chão e saquei o martelo que eu guardava há anos para casos de insegurança. Nunca pensaria que ia usar ele a primeira vez, desse jeito. Mas usei. Com toda a força que eu tive, ou ganhei, naquele momento. Sei lá como diabos, eu só comecei a atacar aquele martelo na cabeça da coisa. E de novo, sei lá como diabos, fiz isso até ver que ela tinha apagado. E então, só depois, eu puxei a minha mochila e corri dali rápido pra caralho. Tinha dito foda-se pro metrô. Felizmente, quando eu cheguei em casa, o meu pai não estava perto o suficiente para me ver daquele jeito, com o corpo tremendo e gotas de sangue escorrendo na minha cara até a minha roupa e mãos. Essa história é um pouco longa, mas isso é esperando. Uma vez que aconteceu ao longo de 3 décadas. Eu não lembro da maioria das coisas, por razões óbvias, mas ao longo dos anos eu tenho conversado com minha mãe e outros membros da minha família sobre tudo o que aconteceu, e eu tenho escrito seus relatos tão precisamente quanto qualquer um poderia. Além disso, eu tenho cópia dos relatórios da polícia, e eu estou escrevendo usando informações coletadas deles. Tudo começou, literalmente, no dia em que nasci. Eu estava na enfermaria do hospital, minha mãe e meus avós estavam parados na janela. Sendo que eu nasci em um hospital grande na capital. Tinham outros 7 ou 8 bebés ao meu lado. Perto da minha família, uma outra mulher estava parada com um grande sorriso no rosto. Não era aqueles aterrorizantes, mas um sorriso de uma pessoa que estava genuinamente feliz naquele momento particular. Ela era uma mulher de estatura média de talvez uns 22 anos. E tinha um cabelo loiro pegajoso. Minha avó disse que parecia que ela não tomava banho há dias. Sem considerar sua aparência desleixada, minha avó cumprimentou a mulher. E ela respondeu alegre, comentando que todos os bebés eram adoráveis. Minha mãe perguntou qual deles pertencia a ela, mas a mulher deu de ombros e não respondeu. Minha mãe presumiu que ela não escutou. Eles continuaram me observando, e aos outros bebés também. Minha família estavam comentando sobre como eu era grande. Eles eventualmente perceberam que a mulher estava cantarolando. A moça loira tomou consciência que minha família estava escutando e rapidamente se desculpou, explicando que estava tão feliz porque seu menininho estava finalmente aqui. Agora que eles estavam interagindo de novo, minha mãe fez a mesma pergunta que tinha feito antes, perguntando a ela qual das crianças era dela. A mulher respondeu devagar. Nova cantante. Meu menininho. É, esse aqui. Ela terminou sua demonstração com muita energia e apertando seu dedo contra o vidro. Ele não é lindo? Eu amo muito ele. Minha mãe e meus avós tentaram ver qual bebê ela estava apontando. Aquele lá com a manta branca? Meu avô perguntou. Não, aquele bebê não é nem a metade da fofura que é meu menininho. A mulher continuava falando numa voz brincalhona e cantante como se fizesse sentido. Ela não parecia ameaçadora ou arrepiante. Ela só parecia uma mãe de primeira viagem muito afável. Ela continuou pressionando o dedo na janela e aproximou tanto seu rosto que o nariz tocou o vidro. Aquele é o meu docinho lindo, um menino maravilhoso, bem, ali. Ela continuou não dando nenhuma pista de qual bebê ela estava apontando, e não era evidente, porque os bebês estavam todos bem próximos. É ele, aquele ali? Meu avô tentou outra vez, pressionando seu próprio dedo na janela. Com o boné da Nike? A mulher respirou fundo. Ela começou a bater seu pé no chão como se ela estivesse transbordando de alegria. Ela tirou seus dedos da janela e começou a bater as mãos. Ele é tão perfeito, não é? Ele não é perfeito? Meu avô olhou para minha avó e acenou com a cabeça uma vez. E ela percebeu que isso significava que ela deveria procurar alguém que trabalhava no hospital.
Depois que ela saiu, meu avô se virou para a mulher, que ainda estava encarando o bebe com o boné da Nike, com uma cara de pura felicidade. O bebe com boné da Nike era eu. Senhora, meu avô disse a ela, mas ela não respondeu. Quando meu avô me contou essa história, essa parte na qual eu escutei de minha mãe separadamente, qual que idêntico ao que meu avô contou, ele disse que todos perceberam que ela estava toda orgulhosa de mim, um recém-nascido que não era dela e não tinha nenhuma relação a ela. A mulher não parecia desiludida ou confusa, nem parecia amedrontadora ou ameaçadora. Ela só parecia uma mão nova, embora muito ansiosa. Senhora, ele disse novamente. Essa vez a mulher virou sua cabeça, mas sua expressão de alegria tinha ido embora. Que foi? Ela disse cerrando os dentes. Ele é meu, e ele é lindo. Você não acha ele lindo? Meu avô só olhou para ela e disse, eu acho que ele não é o seu. A mulher começou a respirar pesadamente. Minha mãe fala que ela estava ficando com tanta raiva que nunca tinha visto ninguém assim antes. Meu avô colocou os braços na frente da minha mãe e a puxou para suas costas, tendo certeza que estava entre as duas mulheres. Então, da mesma maneira que ela foi de feliz a irritada, ela se acalmou e um sorriso quente apareceu no seu rosto. Ela beijou a ponta dos dedos e pressionou o vidro de novo. E assim, ela se virou e foi embora. Depois de uns 30 segundos que a mulher saiu, minha avó entrou com um médico, o qual minha mãe e meu avô explicaram o que tinha acabado de acontecer. O médico se desculpou e explicou que por conta disso, o acesso à maternidade é tão restrita e que eles não faziam ideia como alguém assim conseguiu autorização para entrar. Os seguranças ficaram na enfermaria da maternidade até eu fosse levado para casa. Por agora eu consigo me recordar, mesmo que vagamente. Minha mãe e eu fomos a um parquinho na primavera, quando eu tinha cerca de 6 anos, e caminhamos para lá assim que o tempo estava bom e sem chuvas. Depois que brinquei no parquinho por um tempo e eu me cansei, a gente começou a voltar para casa. Depois da metade do caminho, 2 carros de polícia param bruscamente. 2 policiais saíram do primeiro carro e um do segundo, todos com as armas nas mãos. Eles gritaram para a minha mãe deitar no chão, e eu, não sabendo o que estava acontecendo, me deitei em cima dela para que eles não a machucassem. Minha mãe foi algemada e colocada no banco de trás do segundo carro enquanto eles conversavam comigo. Eu expliquei que ela era minha mãe, e eu afirmei mesmo depois de terem me perguntado umas 20 vezes. Depois que mais polícias apareceram e conversaram comigo e com minha mãe, contaram que uma mulher frenética ligou anonimamente para a polícia, falando que uma mulher com a descrição idêntica à minha mãe e a roupa que estava vestindo aquele dia tinha abduzido seu filho, que tinha a mesma descrição e estava vestindo a mesma roupa com a que eu estava aquele dia. A ligação foi feita por um telefone fixo, do lado de fora de uma conveniência a alguns quarteirões de nossa casa. E a polícia, depois que a mulher desligou, no calor do momento acionou o alerta Amber. Depois que os policias se certificaram que eu era filho da minha mãe, eles se desculparam e nos levaram para casa. Depois de um tempo, eu escutei minha mãe e meus avós discutindo, não argumentando, mas falando com a voz alterada. Especificamente, no dia que aconteceu, eu lembro de ter escutado, ela era, você sabe que era ela, e outras coisas parecidas. Não tinha certeza do que eles estavam falando, mas eu assumi que tudo estava bem. Nos anos seguintes, quando estava na 2ª série, uma das moças da secretaria foi até minha sala e pediu licença para me tirar da sala. Quando saí, eu fui escoltado por ela e mais 2 funcionários para a diretoria, onde eu me sentei numa sala de conferência. Eu lembro de me sentar lá por uns 30 minutos com a mulher que me tirou da sala, mas ela não me disse o que estava acontecendo. A porta da sala tinha um vidro, no qual pude ver 2 policiais conversando com os funcionários. Logo minha mãe entrou na sala e meus avós chegaram depois. Todos os 3 correram até mim, me abraçando e perguntando se eu estava bem. Então, minha mãe e meus avós, os 2 policiais, 2 dos 3 funcionários da secretaria. O diretor da escola entrou na sala e me perguntou se alguém que eu não conhecia tinha se aproximado de mim recentemente, o qual respondi que não. Eles me disseram em termos incertos que se alguém que eu não conhecesse viesse até mim, era para começar a correr e gritar por ajuda até chegar em um lugar seguro. Aparentemente,
Me contaram anos depois que uma mulher foi até a escola dizendo que era minha tia e pediu para que eu fosse liberado, para que ela pudesse cuidar de mim, pois minha família teve uma emergência e minha mãe e meus avós não poderiam ir me buscar. Devido ao protocolo, a secretária obviamente não concordou com a mulher. Quando um dos trabalhadores disse que iria ligar para minha casa para pedir permissão para me liberar, a mulher respondeu dizendo: "Aquele menino lindo só tem a mim. Ele só me tem. E vocês estão tentando manter ele afastado de mim. Eu não sei o que essa criança linda fez para merecer esse tratamento horrível. Tudo o que ele quer sou eu, e vocês estão mantendo ele afastado de mim. Ele é um menino tão lindo e perfeito e vocês querem machucar ele. Que vergonha de vocês." E se apressou para sair da escola, correndo e em lágrimas correndo pelo seu rosto. No meu aniversário de 13 anos, minha mãe e meus avós sentaram comigo e me disseram que tinham algo que precisavam me contar. Eles explicaram que todos os anos, na data do meu aniversário, eu iria receber um cartão na caixa de correio e não teria remetente, mas à medida que os anos passavam, as mensagens ficavam cada vez mais bizarras. Por este ponto, minha família sentiu que eu tinha maturidade o suficiente para saber, e que eu tinha o direito de ler as cartas, as quais eles tiravam uma cópia e levavam para a polícia. Eu não vou ler a carta por inteiro, mas aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira carta veio com um cartão de aniversário genérico, com uma mensagem escrita: "Para o menino mais lindo do mundo, sua mamãe de verdade." Mas quando fiz 6 anos, a mensagem foi mais direta: "Meu lindo e perfeito menino, sinto tanto sua falta e eu te amo muito. Eu estou mas tão brava deles estarem te mantendo afastado de mim. Eu te amo mais que minha própria vida, docinho. Você é meu." Eu abri a carta que ganhei no dia que me contaram isso, quando fiz 13 anos. Outro cartão genérico, mas nesse ponto, a mensagem era bem ameaçadora. "Tenha um ótimo aniversário, meu lindo, perfeito e incrível menino. Eles vão se arrepender de nos manter afastados. Eu sei o quando você quer estar comigo e eu sei o quanto eu preciso estar com você. Era para estarmos juntos. Eu sou sua mãe de verdade. Eu te amo. Eu te amo mais do que sua mãe falsa que vive com você. Eles vão se arrepender de ter tirado você de mim." A carta foi levada à delegacia, mas como de usual, não foi feito muita coisa. Quando eu fiz 15 anos, as coisas escalonaram de uma forma assustadora. A polícia e o serviço de emergência foi acionado em um apartamento, numa parte indesejável da cidade. Uma inquilina de um outro andar chamou a polícia porque havia um cheiro ruim desse apartamento. Ela disse que tentou ligar diversas vezes para o proprietário, mas ele era indiferente com o que acontecia no prédio. O oficial foi até o andar e percebeu o cheiro, bateu na porta. O inquilino que levou o oficial até lá disse que nunca tinha visto ninguém entrar ou sair daquela unidade. E também não sabia se era homem ou mulher, nem se era uma única pessoa ou uma família, ou se tinha algum pet. Decidido que o cheiro era um problema, o oficial forçou a entrada no apartamento. Eu lembro dele dizer que apostaria sua vida que acharia um corpo lá dentro, mas não achou. Assim que entrou, ele achou pilhas e pilhas de comida podre e lixo por todo lado. O cheiro parecia ser de copos com leite azedo e pratos de ovos mexidos comidos pela metade, pão mofado e frutas podres, como também de outros pedaços de lixo espalhados pelo apartamento. Mas isso não era o que mais chamava a atenção. O que mais se notava era fotos, centenas de fotos pregadas nas paredes. Eu vi as fotos que foram tiradas da cena, e realmente parecem pertencer a uma pessoa. As fotos, as quais foram tiradas de uma Polaroid tradicional, cobriam todas as paredes do apartamento, em todos os quartos. Os 2 lados das portas, atrás do armário e portas dos quartos, até mesmo no teto, todo coberto com fotos e mais fotos. O oficial do apartamento uma vez me disse, quando estávamos sozinhos, que no closet do quarto, na última prateleira, havia uma pilha de livros de anotações. Os livros estavam cheios, frente e verso, capa a capa, com o que era essencialmente rabiscos do que era um lindo menino, e como eles iriam se reunir com o autor um dia. Eles eventualmente se deparavam com umas ameaças como: "Quem nos manter afastados vai morrer. Ninguém vai nos ser poupado. Nós vamos mostrar para todos eles, todos aqueles que não nos entendem,
e vamos machucar eles do mesmo jeito que eles nos machucam. Os investigadores gastaram dias removendo e catalogando todas as fotos das paredes e teto, e também transcrevendo todos os cadernos, os quais eram datados desde junho de 1989, meu aniversário. Eles falaram com o proprietário, que disse que nunca encontrou o inquilino que vivia no apartamento. O inquilino vivia lá antes dele comprar o prédio e ele recebia o aluguel sem atraso. Então ele não via motivos para perturbar. Documentos originais com os nomes e informações do inquilino foram destruídos por conta de uma inundação ao acaso. Atingiu o porão do prédio. E já que o proprietário recebia o aluguel em dia, ele nunca se incomodou em pegar novas cópias. Enquanto eles tentavam descobrir a identidade do inquilino, eles também trabalhavam para identificar do que se tratava os cadernos e as fotos. Eles conseguiram colocar as fotos em uma ordem e perceberam que as fotos começavam desde o nascimento. O inquilino do apartamento tinha tirado as fotos de mim desde que eu nasci, no hospital, quando cheguei em casa. Fotos minhas brincando com minha mãe e meus avós, brincando na escola, fotos dos anuários, onde conseguiram me identificar, levando de escola em escola, até que a foto do anuário foi reconhecida. Fotos tiradas pela janela do meu quarto, enquanto eu dormia, e outras fotos que foram tiradas em todas as conjecturas da minha vida. Nós fomos notificados, e minha mãe e meus avós, mesmo com os acontecimentos anteriores, estavam longe de descobrir quem era a mulher que estava fazendo isso. Depois que o apartamento foi descoberto, passaram-se anos, até eu completar 19 anos, para que algo mais acontecesse. Eu estava na casa de minha namorada, e a gente decidiu sair para comer alguma coisa. Seu carro estava parado na rua, e quando saímos do restaurante, os 4 pneus do carro estavam furados. No passageiro tinha uma mensagem, arranhado na lataria, tão funda que nunca vi algo igual. Fique longe do meu menino vagabunda. A polícia foi chamada, mas eles não conseguiram fazer muita coisa. Nosso relacionamento entrou em crise e o incidente realmente assustou ela. Então, para sua segurança e paz, nós decidimos terminar. Não muito tempo depois, eu recebi uma carta. Obrigado por se livrar daquela garota nojenta. Você sabe que a única mulher que você precisa na vida sou eu, e sua mãe real sabe o que é melhor. Agora o que você precisa fazer é se livrar da sua mãe falsa, e da sua avó falsa, e do seu avô falso. Eu sou sua família real, sua mãe real, e você é meu menino real. Nada vai mudar isso. Eu não posso esperar para você voltar para mim. Isso foi levado à polícia, mas nada foi feito. No ano seguinte, no meio da noite, nosso sistema de alarme ativou. A gente se levantou para ser o que era, e a polícia apareceu logo depois. Nossa porta dos fundos tinha sinal de que alguém tentava entrar, e no quintal do nosso vizinho tinha pegadas e uma faca. No lado da nossa casa estava escrito falsos em tinta vermelha. A gente decidiu nos mudar depois desse incidente. Nada aconteceu até meus 21 anos de idade. Um garoto de 6 anos de idade foi raptado na manhã de 8 de junho de 2010, perto das 11 da noite. Foram reportados 2 corpos, uma mulher adulta e um menino que foi reconhecido imediatamente como o menino desaparecido. O local que os corpos foram encontrados foi o quintal da casa que a gente se mudou 6 meses depois, e foi reportado pelo marido do casal, que se mudou logo em seguida. Junto aos corpos tinha um envelope com uma foto de cada ano da minha vida até esse ponto e uma carta. A polícia concluiu que a mulher estrangulou o garoto de 6 anos e cortou seus próprios punhos, sangrando até morrer, no quintal em que eu cresci. A carta dizia: esse menino feio não se compara à existência do meu lindo bebê, mas ele era perto o suficiente. Eles não me deixaram ter meu bebê, e eles me fizeram machucar esse daqui. Quando eles se mudaram, eles tiraram de mim meu bebê para sempre. Eu procurei, mas não consegui achá-los. Os falsos. Eles são falsos e roubaram o mais bonito, precioso menino que esse mundo vai ter. Eu espero que eles estejam felizes. Felizes porque mataram esse menininho feio. Eu desisto. O mundo é um lugar terrível, mantendo uma mãe afastada de seu menino. E ninguém tentou me ajudar a pegar ele de volta. Eu vou ver todos vocês no inferno. O menino que ela matou tinha cabelo e olhos castanhos, que nem eu. E a polícia acreditou que ela cortou o cabelo dele para se parecer com uma foto minha com 6 anos.
Também o vestiu com as mesmas roupas que eu estaria vestindo na foto, o qual ela teria roubado de minha casa anos e anos mais cedo. A mulher, ela era uma transeunte, sem histórico de trabalho legítimo, e as investigações acharam que ela era uma prostituta e viciada em metanfetamina. Foram mostradas fotos da mulher e minha mãe, meus avós e alguns funcionários que estavam presentes no incidente da segunda série. Confirmaram que poderia ser a mulher que eles viram no hospital e na escola, respectivamente, décadas depois, e aceitaram que o vício alterou sua aparência consideravelmente. Com isso, a gente pensou que tudo tinha terminado, de forma bruta e trágica. Agora tenho 28 anos, minha mãe e meus avós vivem uma vida feliz, como eu. Estou casado e tenho uma ótima carreira. Tudo isso passa pela minha cabeça de tempos em tempos. Mas coloco tudo isso para trás. Isso até que eu recebi uma carta semana passada. Eu tentei aceitar que o mundo não nos deixaria ficar juntos, que eles querem que você fique com sua família falsa e agora com a sua puta. Mas eu sei que não é verdade. Você é meu lindo e perfeito menino, e conheço você melhor que qualquer outra pessoa te conhece, e você sabe que precisa estar comigo. Eu vejo você desde o dia que passou a viver com sua família falsa, e eu sei que não é isso que você quer. Eu sei que sua vida toda foi dito que essas pessoas falsas são sua família, e eu sei que eles são quem você deveria amar, mas eles estão errados. Eu sou quem você precisa amar. Você é meu menino. Nos vamos ficar juntos, não importa o quê. Eu prometo que nunca vou deixar você ir. Eu te amo. Levei a carta à polícia, mas como sempre, nada pode ser feito. Desde que aprendi o que estava acontecendo, que eu estava sendo stalkeado, eu frequentemente me pergunto por que essa mulher me escolheu para ser objeto da sua bizarra afeição. O que eu sei é que eu preciso proteger minha mãe, vovó, vovô e minha esposa. Eu fui perseguido por essa mulher desde o momento que vim ao mundo. E eu nunca vou saber o porquê.